Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa noite, Vera Magalhães. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Carol, e a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Vou direto ao ponto aqui, Vera, para te ouvir um pouco. Tem a história da máscara, que o presidente e seus filhos não recomendam o uso da máscara, e o ministro da Saúde diz que tem que usar máscara. E o outro ponto, ele pede união de todos, e pede união dos governadores, conclama por união. E o que a gente viu até agora não era uma desunião perante ao ministro Pazuello. Era uma desunião perante as ideias do presidente e da gestão do presidente diante da pandemia. Então, como é que fica isso? Eu acho que muda muito pouco, Rodrigo, e eu fui apurar justamente porque a minha preocupação e a minha questão era a mesma que a sua. Falei com 3 governadores, 2 secretários de Estado e um prefeito de capital nessa tarde. Todos eles com o mesmo ceticismo quanto à possibilidade de se mudar alguma orientação efetiva do governo federal no trato da pandemia, justamente porque eles dizem isso. A política é a do Jair Bolsonaro e não a deste ou daquele ministro. O próprio Marcelo Queiroga deixou isso claro na sua primeira fala, quando ele chegava ao Ministério para conversar com o general Pazuello. Ele disse que a política será de continuidade e que a política é do governo e não do ministro, é do governo do presidente Bolsonaro e não do ministro. Ele, inclusive, endossou as políticas do general Pazuello e, entre elas, um cronograma de vacinas absolutamente irrealista, não factível, que vem mudando ao longo do tempo e que o apresentado ontem pelo general Pazuello, vou falar isso mais adiante, também não é factível, não é crível. Então, a gente não pode esperar grandes mudanças. Nesta segunda fala dele, agora, na saída do Ministério, acompanhado do general Pazuello, ele procurou o tempo inteiro fazer mesuras ao seu antecessor, se voltava para ele a todo momento, fazia considerações a respeito do suposto sucesso dele na condução da pandemia, dizia que vai se inteirar, mas descartou lockdown, descartou medidas mais restritivas e recomendou para esse momento de maior gravidade da pandemia álcool em gel, máscara e medidas de distanciamento tomadas ali de livre e espontânea vontade pelas pessoas. Essas medidas são importantes? Sim, são importantes, mas elas são insuficientes para este momento. Para este momento, a gente precisa de medidas de restrição de atividade severas e de vacina. Precisamos de vacina. Sem essas duas coisas, e enquanto não chega a vacina, precisa restringir a circulação das pessoas de uma maneira brutal. A gente vai ter hoje um recorde de casos de morte na pandemia, um recorde muito, muito drástico. A gente já teve recorde em São Paulo, teve recorde no Paraná e o recorde nacional. Todas as autoridades com as quais eu converso me recomendam que afivele o cinto de segurança na cadeira, porque a gente vai ver um número brutal hoje, Bocardi. Me pareceu um discurso muito limitado, né, Vera? Ele foi até onde ele podia ir, né? Um ministro nenhum vai chegar ali dizendo que a gente sabe que o ministro da Saúde tem que dizer, né? Ele deu algumas pistas, falou que vai contribuir de acordo com o que preconiza a evidência científica, defender o uso de máscaras. Aí, quando ele fala sobre lockdown, é uma coisa confusa, né, Vera? Porque ele fala assim, são medidas simples para evitar que se tenha que parar a economia. Então, será que em algum momento ele cogitaria? Fica uma coisa ali confusa, né? Ele se faz meio de louco ali nessa fala para não desagradar ninguém, né? Pelo que eu ouço do Marcelo Queiroga a respeito dele, eu não o conheço, nunca o entrevistei, mas conversei com vários médicos aqui de São Paulo, diretores de hospitais, representantes de entidades representativas de classe da medicina que já lidaram com ele nessa circunstância. Todos o descrevem como alguém muito cortês,
muito conciliador, de fácil trato. Pareceu mesmo. Exato. E também é muito cioso da ciência e dos dados. A primeira parte ele deixou bem clara, foi ali cortês, inclusive com a imprensa, destacou o papel da imprensa, a importância da imprensa na emergência sanitária, diz que quer construir com os governadores, etc. A segunda parte, ele está empenhando no altar do bolsonarismo, ele está empenhando o seu diploma, o juramento que ele fez como médico e também a sua crença em evidências e fatos no altar do bolsonarismo. O presidente não vai mudar de livre e espontânea vontade. Ele pode ser forçado a mudar pelas circunstâncias altamente adversas que a gente tem, pela entrada do Lula em campo e pelo fato de que ele está em queda livre nas pesquisas. A gente já viu aí decisão, aparentemente, dele de tomar vacina. O Guilherme Amado deu isso no blog dele da época, que o Bolsonaro, depois de fazer enquete, depois de consultar todo mundo se ele deveria se vacinar ou não, depois de ter dito que vira jacaré, depois de ter dito que ele não tomaria uma vacina experimental, que não compraria a vacina, etc., teria decidido entrar na fila da vacina quando a sua faixa etária chegar. Tudo isso não é uma mudança de alguém que, premido pela história, reviu os seus conceitos. Não é disso que se trata. É de alguém que está premido por pesquisas e pelo risco de não se reeleger. Ele, inclusive, falou sobre isso na conversa com a Ludmila Rajar, que ela que não decretasse lockdown, porque isso lhe custaria a reeleição. Então, todas as decisões do Bolsonaro são pautadas por aí. Mas como ele, depois de tudo que fez, que falou, promoveu aglomeração, promoveu ato antidemocrático, xingou os governadores de ditadores, disse que se tratava de estado de sítio, como ele vai defender lockdown? É muito difícil. Então, isso eu não acredito que a gente vá chegar a ver. A gente pode chegar a ver um silêncio do ministro a esse respeito, mas do presidente, quando solto ali na live, quando exposto a si mesmo, eu duvido muito, Carol. Como é que fica aí o Centrão nesse contexto? Pois é, o Centrão não gostou da forma como a Ludmila Rajar foi descartada, né? Ela foi moída ali na máquina de moer gente do bolsonarismo. O Arthur Lira expressou a ministros e a outros colegas da Câmara a sua insatisfação com esse processo, mas o Centrão não vai se fazer de rogado. Ele vai chegar e vai tentar tutelar o novo ministro, que inclusive é alguém também com articulações políticas, ele não é totalmente desprovido desses laços políticos. Então o Centrão vai tentar adotá-lo, tutelá-lo e ocupar os cargos que ficam abaixo da sua estrutura, que são muitos, são volumosos, têm capilaridade nos estados, têm capilaridade nos municípios e interessam muitíssimo aos partidos do Centrão, principalmente ao PP, que é o partido do Arthur Lira e do líder do governo Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros, que já foi ministro da Saúde no governo Temer e tem muitas articulações na área de saúde, com laboratórios, com farmacêuticas. Ele está no lobby pela vacina russa, Sputnik, e ele tem interesse em voltar a lotear cargos no Ministério da Saúde. Então, por hora, o Centrão não gostou da maneira como o Bolsonaro agiu, anotou no caderninho que o presidente não é alguém que costume cumprir acordos, todo mundo já sabia disso, mas o Centrão não tem essa coisa de pruridos, Rodrigo e Carol. Ele vai continuar fazendo a sua política de ocupação e loteamento de cargos até quando interessar. Quando o Bolsonaro se mostrar inviável de defender, eles vão pular do barco para não afundar com ele. O vice-presidente da Câmara, inclusive, deu uma declaração muito clara nesse sentido hoje, né, Vera? Não teremos paciência com ele, é acertar ou acertar. Foi o que disse o Marcelo Ramos do PL. Exato. Tá muito claro, né? O Marcelo Ramos é meio um peixe ali fora d'água, ele é um híbrido, né? Uma espécie de um deputado total flex, Carol. Uma hora, quando interessa, ele é governista, quando interessa, ele é oposicionista, e ele fica se equilibrando aí nesse muro para se comprometer menos ainda do que o restante do Centrão. Então, ele fez esse acordo com o Arthur Lira para ocupar esse posto que ocupa hoje, a vice-presidência da Câmara, mas ele tem sido uma voz dissonante, mais crítica ao presidente e ao governo que os demais integrantes do Centrão. Mas não tenha dúvida
que, sem ser tão vocal, o resto da tropa desses partidos pensa da mesma maneira, não vai pular no precipício junto com o Bolsonaro de jeito nenhum. Eu não sei se a gente está meio anestesiado, mas eu espero sempre mais. No momento que a gente está, o que a gente está vivendo, com todos esses números que foram colocados, todas essas divergências, a falta de vacina, e a gente chega e vem uma substituição de um ministro, já falei isso mais cedo, não é torcer contra, mas vem uma substituição do ministro que fala o que ele falou, ali pisando em ovos, tentando defender a parte dele ali, que do ponto de vista médico, pisando em ovos, assim, já deve estar com o coração doendo, já preocupado de não tomar uma facada nas costas pelo fato de ter defendido o uso da máscara. Exatamente. E fala da ciência também. E o máximo que sai de um depoimento de um dia como esse, você está pedindo demais. Não quero me confortar. O máximo que sai é um pedido de união entre os governadores. E reforço, não existia. Os governadores, em sua maioria, eles não reclamavam da relação com o Pazuello. Pontualmente, uma coisa ou outra. Não existia essa queixa. Existia a queixa da ação governamental, federal, diante da pandemia. Isso sempre existiu. E aí, no momento que a gente vive nessa situação caótica, chega-se com um discurso... Me desculpa, mas assim, eu acho que a população brasileira merecia... A resposta, neste momento, teria que ser algo muito mais grandioso. Teria que ser muito mais enérgico. Teria que ser muito mais significante para poder combater essa pandemia. Por favor, me ajuda aqui, a gente tem uns problemas e tal, vou seguir fazendo o que já vinha fazendo. Não é desmerecendo, mas eu, como um cidadão brasileiro, eu esperava muito mais. Você tá e já que não veio, razão. É sinal de que teremos isso aí para os próximos dias. Você está coberto de razão, Rodrigo, e veja, ele vai manter os secretários do Ministério, aqueles do Pazuello, nesse primeiro momento, que são, na sua maioria, militares, portanto, não familiarizados com o trato do SUS, a complexa engenharia que envolve a gestão tripartite do SUS, a questão do envio de recursos, de insumos para enfrentar esse momento. A gente tem estados como Minas Gerais solicitando a intermediação, a coordenação, na verdade, do governo federal para a compra de oxigênio, e a gente já viu o que essa omissão custou em Manaus. E estamos prestes a ver isso de novo num estado muito maior, que é Minas Gerais, com uma possibilidade de a tragédia ser ainda mais grave, porque o que está acontecendo, né? Eu fui apurar, não é que falte oxigênio, faltam os cilindros de oxigênio. E sem o governo federal coordenar o envio para os estados que estão mais necessitados, e aí a gente está falando de logística, que supostamente era a especialidade do general que agora sai do governo, sem essa coordenação, estados podem ficar desguarnecidos. Hoje eu tive a informação de que a fila por UTIs em Santa Catarina chega à casa das centenas. A média de internação antes era de uma semana em UTI com Covid-19. Agora tem pacientes que chegam a ficar quase um mês. E isso está aumentando a média da ocupação desses leitos. Então, a matemática é simples. Como você não tem rotatividade na UTI, quem chega com a doença não tem onde se internar. Então, é disso que a gente está falando. Estados que estavam recebendo doentes, como o Espírito Santo, pararam de receber, e hoje o governador Renato Casagrande, com quem eu conversei, decretou um semi-lockdown. Ele fechou tudo que não seja atividade essencial. Então, a gente está assistindo um a um os estados brasileiros prestes a entrar em colapso, com seus números se elevando. Temos a iminência aí de mais um feriado, feriado da Semana Santa, e os brasileiros estão demonstrando que não têm a menor noção do que estão vivendo e estão apostando no perigo, acelerando na curva e querendo dobrar a aposta. As pessoas vão programar viagens, vão programar festas, vão programar almoço de Páscoa em famílias, como se o almoço de Páscoa em família não oferecesse risco a vários integrantes da família. Isso no momento que a gente vive essa situação de absoluta calamidade. É disso que se trata. E a gente deve ter um recorde macabro aí hoje, essa semana, de número de mortes, né, Vera?
A gente até estava dando uma olhada no post do João Gabardo nas redes sociais, aí no Twitter, ele é que é o coordenador executivo do Centro de Contingência em São Paulo, dizendo isso, que o novo ministro assume, vai se deparar com os piores números da pandemia e que o recorde de óbitos hoje será em alta escala. É isso, né? Será em alta escala, ainda não deu tempo para os estados que decretaram medidas restritivas colherem resultado dessas medidas, mesmo porque a maioria deles não está tendo atendimento a essas medidas. Se você circula em São Paulo, e eu tenho circulado para ir à TV ou para vir aqui ao escritório de onde eu faço as minhas entradas na rádio, o trânsito segue praticamente inalterado. E isso é um medidor que, desde o início, o Centro de Contingência da Covid usa a circulação de carros como referência de percentual de atendimento à quarentena. Então, a gente não está tendo essas medidas seguidas, até se aumentou um pouco as blitz e a fiscalização, mas não na quantidade que requer. E as medidas não estão ainda surgindo o que se espera, que é o efeito de baixar a hospitalização e de fazer com que o sistema se recupere, que os profissionais se recuperem, gente. A gente não tem um dublê de cada médico e cada enfermeiro do Brasil que possa fazer a jornada extra que essas pessoas estão fazendo. As pessoas estão trabalhando ininterruptamente para dar conta do aumento da demanda. Quem tem outras doenças e outras necessidades, outras urgências, inclusive, não tem vaga também para ser recebido. E ainda assim, se cogita se é o caso de usar álcool em gel para lavar a mão. Não é suficiente. O Rodrigo tem razão. O que se requer agora do Ministério da Saúde é que pare o jogo, pare a bola, ponha a bola debaixo do seu pé e fale, agora é comigo. Eu vou assumir a partir daqui e eu vou determinar o que o Brasil vai fazer. Nós vamos parar o Brasil por 2 semanas e esperar a gente entrar numa curva minimamente racional de casos e mortes, ou a gente vai seguir com esse papinho de Cerca Lourenço, como disse o Rodrigo? Pelo jeito, a gente vai seguir com o papinho de Cerca Lourenço e assistindo às mortes cada vez mais anestesiados e sem reagir. Uma ida agora, saiu correndo do Ministério, vamos para o Rio de Janeiro para entrega de vacina. Isso daí é outro nome, né? A gente tem alguém que gosta bastante desse tipo de marketing, já basta. Exato. Porque entrega da vacina, nessa altura do campeonato, em março, com esse número de mortes, E eu teria vergonha de ir lá fazer a entrega, deixa para outra. Pouca vacina, né? Vocês vejam, é o primeiro lote fabricado pela Fiocruz, porque demoraram a chegar os insumos, porque a planta não estava totalmente adaptada, então pouquíssima vacina. O Pazuello ontem, naquele PowerPoint que ele apresentou, prometeu até o fim do ano 562 milhões de doses de vacina. E ainda falou grosseiro, mais que a população mesmo, porque a gente precisa ter vacina para o ano que vem. Perdão. Só que ele está contando com o ovo na cloaca da galinha. A verdade é essa. Ele prometeu para este mês ainda, para março, a chegada de 8 milhões de doses da indiana Bharat. A Sabine Righetti, nossa colega jornalista, diretora da agência Bori, também repórter da Folha de São Paulo, mostra que essa vacina ainda não tem estudos de fase 3 publicados. E esses estudos saem quando? Em 30 de março. Como essas vacinas vão se materializar no Brasil no dia seguinte, sendo que você precisa da fase 3 para pedir o registro, ainda que emergencial, na Anvisa. A conta não fecha, já não fechava antes, não fecha no PowerPoint de despedida do ministro Pazuello, e esse cronograma mentiroso, fictício, foi endossado pelo ministro que chega. Então, a gente realmente não está indo no caminho da ciência, não está indo no caminho das melhores evidências e vai assistir a esses recordes de morte sem que o governo federal tenha a menor noção de como coordenar a estratégia brasileira de enfrentamento da Covid. Só contemplando aí, para a gente fechar, mensagem aqui do Anísio. Ele é de Campinas, mas disse que morou na cidade, ficou sabendo. Um médico, Dr. João, de Planalto, no Paraná, faleceu em casa de Covid porque não tinha vaga na UTI da cidade e ele pegou Covid trabalhando. A gente tem o relato daqui de São Paulo também, de hospitais particulares, pela primeira vez acontecendo isso, pedindo vaga para o sistema público de UTI. E muitas cidades aí do interior de São Paulo com esse lockdown, inclusive com fechamento do supermercado, com horário determinado para o supermercado, gerando aglomeração, o que mostra aí uma situação mesmo de desespero. Em várias áreas, em vários campos, neste momento da pandemia.
É isso. O governador Flávio Dino me fez um desabafo, disse que eles estão sozinhos, lutando contra, aí apanhando de todo lado e numa situação muito próxima do desespero, mas ele falou, mas a gente tem de ter esperança e continuar. Então, bota uma música aí na esperança, tem isso? A música não tem muita esperança, Rodrigo, ela vai mais na linha do seu desabafo inicial, quando você fala que não é suficiente. Então, a noção que a gente fica hoje de que se trocou 6 por meia dúzia na troca do terceiro ministro da Saúde no curso da pandemia. A música chama isso, 6 por meia dúzia, e é mais um chorinho, não tem letra, mas pelo menos é uma música cuja melodia conforta um pouco nesses dias tão sombrios. Vamos ouvir. Presidente sem partido, não tem nenhum número do partido para dizer que seria uma troca de 6 por algum outro número, ficou 6 por meia dúzia mesmo. Rodrigo, saiu o número de mortes em 24 horas, 2.340 sem o Rio Grande do Sul, tá? Então, ou seja... É recorde esse número para 24 horas. E sem o Rio Grande do Sul, que está numa situação gravíssima. Muito triste a situação do Brasil. Os nossos sentimentos aí a todos que estão chorando agora neste número e tantos outros neste país, e a gente sabe porque sempre tem alguém perto de você que está agora... Passamos por um momento agora onde sempre tem alguém perto de alguém conhecido que está com esta doença. E aqueles que sofrem ainda mais porque tem alguém internado e outros que nem vaga conseguem. Então, força para todos. Vamos em frente. Até amanhã. Obrigado. Beijo, Vera. 6h27, um intervalo, pessoal.